Pré-live aqui, Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, jogo das 8 da noite de hoje. Vamos fazer um review aqui, né, do pré-live desse jogo, o que a gente pode esperar com base nos números, nas odds, dar um giro na plataforma e vocês entenderem um pouco mais como que funciona uma análise antes do evento acontecer. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer num jogo qualquer, principalmente num jogo como esse, é avaliar as odds, né? Então a gente tem aqui Palmeiras e Corinthians, Palmeiras com uma odd de 1,90, Corinthians com uma odd de 4,27, empate 3,42. O que você lê disso daqui? Não é opinião de jornalista, não é minha opinião, é a opinião do mercado. O mercado coloca o Palmeiras como favorito para esse jogo, provavelmente porque joga em casa, o derby sempre a gente sabe que é muito equilibrado, então uma odd de 1,90 aí para o Palmeiras. A segunda odd não é uma vitória do Corinthians, né? A segunda odd é um empate, então o mercado aposta mais no empate do que no Corinthians. Nesse caso aqui, a gente tem um Corinthians pela odd como uma zebra, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui, vai ver que é um confronto mais equilibrado do que propriamente dito a odd ali em si, né? Um over 2,5, mercado bastante indeciso, uma odd 2,15, essa odd ali sempre perto de 2 é uma indecisão. O ambas marcam aqui, né, o BTTS, também perto de 2 ali, também o mercado não sabe se ambas marcam ainda. Provavelmente muita gente vai deixar esse jogo aí pro live. Aqui a gente tem o nosso gráfico de teia, né, que ele indica as forças das equipes. Então você bate o olho, aqui a gente toma uma decisão, compila mais ou menos ali como a gente imagina a distribuição de força das equipes no campeonato. Então aqui a gente tem Palmeiras e Corinthians muito equivalentes, né? O verde mais escuro aqui para o Palmeiras, o mais claro aqui para o Corinthians, né? O Corinthians uma força defensiva um pouquinho mais forte, mas ali muito próximos, né? Vamos olhar aqui mais coisas, né? Então aqui do lado direito a gente tem a aba do pré-live, aqui a gente tem a aba do jogo, mas eu gostaria de dar uma passada primeiro no momento dos gols aqui para vocês, né? Então no momento dos gols, padrão SAV, podendo ser customizado também, né? Então eu posso customizar jogos dentro do torneio, ou os últimos jogos, olhar para 20 últimos jogos, desempenho geral ou considerando o fator mando de campo. Mas eu vou fazer aqui olhando para o padrão, tá? Então eu vou pegar o padrão da SAV para fazer a análise do momento dos gols dessas equipes aqui. Bom, Palmeiras aqui muito equilibrado, né? Muito linear, com relação à sua frequência de gols no primeiro tempo. No segundo tempo cai um pouquinho, mas concede muitos gols no momento final, né? Então do momento 61 ao 75 e o 76 e 90 são zonas que o Palmeiras concede muito, né? Uma zona de deficiência do Palmeiras. Em paralelo, em contrapartida, você vê uma zona de eficiência do Corinthians nesse período de final de jogo, né? Então, é onde o Corinthians acelera mais habitualmente ali, né? Então, isso aqui já é uma informação importante para você carregar para o live. Então, no live, se o jogo estiver enroscado e entrando num período de fragilidade do Palmeiras, com o Corinthians agindo em cima do Palmeiras, você pode considerar esse fator de momento de gols para fundamentar mais a sua entrada. Então, você junta outros critérios, pega o momento dos gols e alimenta isso como uma variável para você entrar a favor ou contra do Corinthians. Bom, no primeiro tempo também aqui a gente tem o Corinthians com uma deficiência no final do primeiro tempo, né? E o Palmeiras com esse equilíbrio aqui, né? Então dá para se esperar ali que um provável back aqui ao Palmeiras em situações que o Palmeiras estiver atacando muito no final de primeiro tempo, dá para considerar aí uma entrada em back Palmeiras ou lei Corinthians ali, dependendo de como tiver. Como que você vai fazer isso, né? Essa leitura? Você vai olhar para a pressão gráfica. Então aqui, durante a partida, tem a pressão gráfica do jogo, quem estiver atacando mais ou menos. Aqui dentro a gente tem a timeline que vai mostrar para vocês os chutes, escanteios, chute no alvo, spike se tiver. Tem aqui também os gols esperados, né, o expected goals, performance do chute, o XG pelo chute no alvo, o XG de bola parada, de jogada criada, de escanteios, etc, etc, etc. Então tem muitos fundamentos pro live aqui para você monitorar esse jogo. Aqui também, na aba do pré-live, que é onde eu queria passar agora, vamos colocar aqui que a gente quer estudar um over 0,5 HT para esse jogo aqui, ou seja, para sair um gol no primeiro tempo. Pelos números aqui, né, a gente tem o padrão da SAV, ou customizado, igual a gente viu lá no momento dos gols. Você pode filtrar por quantidade de jogos, ou adotar o nosso padrão aqui. No nosso padrão, a gente vê aqui que o Palmeiras ele tem over 0,5 HT em 6 oportunidades, de 10. O Corinthians tem 4 em 10. Envolvidos em over 0,5, o Palmeiras já está envolvido em 8 e o Corinthians em 7. Né? Com base nesses números, não me convence a fazer uma entrada pré-live no over 0,5 HT. Tá? Eu acho que essa eficiência aqui dos times no primeiro tempo não está tão alta para fazer uma entrada pré. Ainda mais pela segurança defensiva de ambas as equipes. Né? Então, o que me baseia ainda mais a não fazer uma entrada pré-live nesse jogo aqui? É lá na Time Machine, eu tenho um filtro que eu criei nessa conta aqui, só para over 0,5 HT. Então eu vou ver a performance dela. Ela vai rodar aqui um backtesting, ela vai voltar meses aqui no tempo, para me dizer o meu win rate da minha estratégia. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, que é um win rate de 71%, né? 71,42%. E isso não é em 10 jogos, né? Isso daqui é um volume total de 1.600 jogos, onde vencemos 1.152 e perdemos 461. Então é um filtro bem considerável, bem promissor. Eu pego esse filtro aqui, busco ele aqui nos jogos, vou procurar aqui por over 0,5, vou colocar aqui para ver se eu encontro ele dentro do Paulistão. Não tem nenhum jogo do Paulista de hoje se enquadra nesses critérios aqui. Voltando para o jogo, não tenho nenhuma entrada pré em over 0,5 HT. Né? Posso ter outros mercados, mas aqui só para fins didáticos e não ficar tão verboso. Vamos olhar aqui outras oportunidades, vamos entender um pouco mais os times.
Eu vou abrir aqui o nosso menu de estatísticas avançadas do Campeonato Paulista, enquanto carrega aqui. E eu quero dar uma olhada aqui no número de ameaças médias que a equipe da casa, jogando em casa, né, que o time com comportamento em casa, no jogo completo, ele tem de realizado. Quantas ameaças o time da casa realiza? Né, quem que é o melhor? O Corinthians, jogando em casa, ele é o melhor time em nível de ameaça. É o time que mais pressiona o adversário jogando dos seus domínios. Então, em Itaquera, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Paulista a nível de pressão. Mas como o Corinthians não joga em casa hoje, o Corinthians é o visitante, a gente tem que olhar para o Palmeiras. Né? Então, o Palmeiras ele é o nono mandante que mais pressiona no campeonato. Vamos dar uma olhada agora no ranking de visitantes. Isso que realizaram também, tá? O Palmeiras é o melhor visitante a nível de pressão, né? Então, o Corinthians aqui já embaixo, já também não é um visitante muito agressivo, é um visitante que espera um pouquinho mais ali as ações, acaba até jogando um pouquinho mais no contra-ataque. Vamos olhar agora para pressão concedida, né? As ameaças concedidas do visitante, depois a gente vai para o do mandante. O visitante, quem mais concede pressão é o Água Santa. Se a gente descer um pouquinho aqui, o Corinthians também não concede tanta pressão assim, né? Ele é um visitante, mas que sofre pouco. Vamos olhar agora para os mandantes que mais concedem pressão para os seus adversários. O Palmeiras também é um time que concede pouca pressão para os seus adversários. Então, olha só que coisa maluca. Se esses jogos fossem em Itaquera, a gente teria o Palmeiras na sua melhor condição, como um time que pressiona mais, e o Corinthians na sua melhor condição, como um time que também pressiona mais. Como não é o caso de hoje, a gente vai pegar equipes que têm um desempenho bem intermediário ali a nível de pressão. Não basta olhar apenas para isso para tentar prever ou adivinhar alguma coisa, tá? Então, assim, é mais questão comportamental. O que podemos esperar de comportamento dessas equipes, né? Até então não dá para ter muita ideia. Então aqui é jogo para levar pro live. Sabendo que vamos levar esse jogo pro live, vamos dar uma olhada aqui nos Power Rankings também, que é bem importante a gente dar uma visualizada e aprofundada aqui no contexto dos times. Power Ranking de primeiro gol, equipes da casa. A gente tem aqui o Corinthians jogando em casa, a gente já viu ali que o volume de pressão do Corinthians em Itaquera é muito agressivo, mas o Corinthians não joga em Itaquera hoje, joga no Allianz Parque. A gente tem o Palmeiras como o quinto melhor, né, jogando em casa para primeiro gol. Não só fazendo gols, né, mas criando as chances para fazer os gols, né, tendo o domínio da partida. O visitante, por sua vez, o Palmeiras é o terceiro melhor visitante do campeonato, atrás ali do Mirassol em chances criadas para buscar o seu primeiro gol. O Corinthians já é o sétimo, né, então não é um desequilíbrio tão grande assim, mas novamente o Corinthians em seu território e o Palmeiras como visitante operam melhor. Vamos dar uma passada aqui agora na força defensiva. Olhar para o time da casa, o ranking de casa jogando em casa. O Palmeiras com uma força defensiva absurda, né? Então o Palmeiras ele é o time mais equilibrado defensivamente jogando em seus domínios. Agora vamos para o ranking de fora. O Corinthians é um time visitante com uma força defensiva também absurda, né? Então muito maior do que Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto e o São Paulo. Outro ranking aqui, vou pular o proteção de placar e vamos para o equilíbrio ofensivo, depois a gente fala dele. O equilíbrio ofensivo, qual que é a razão? É o tanto de oportunidades criadas por uma equipe versus suas fragilidades defensivas. O gol ele tem o seu peso, seja concedido ou seja realizado, mas a gente tem que encontrar essa razão, né? Encontrar esse ponto aí de equipes que são sólidas. Jogando em casa, vocês veem o Mirassol, apesar da paulada que o Mirassol tomou de São Paulo, mas aqui a gente está falando de um ranking em casa. Jogando em casa, o Mirassol ele ainda é o melhor time da competição. E jogando em casa, um time equilibrado, o segundo é o Corinthians, né? O Palmeiras é o quinto. Buscando aqui um ranking jogando fora de casa, o Palmeiras aí já atropela todo mundo, né? O Palmeiras é o time mais equilibrado como visitante dentro do Campeonato Paulista. Mas, de novo, não estamos olhando para o Palmeiras jogando fora, né? A gente está querendo buscar aqui o Corinthians, né? Então, o Corinthians jogando fora de casa está com um desempenho bem ali para baixo, né? Então, aqui você já tem um insight que se o Palmeiras, né, tiver com ações ofensivas sobre o Corinthians, esse fator de equilíbrio ofensivo, se o Corinthians não estiver criando nada, pode ser um lei Corinthians ou um back Palmeiras, dependendo ali do momento do jogo e o que você quer extrair do mercado. Vamos passar aqui pela proteção de placar, jogando em casa. O que é uma proteção de placar? O time abre o placar, vence, empata ou perde. A capacidade do time defender o resultado. Então, jogando em casa, o Corinthians ele é o melhor time do campeonato. O Corinthians faz o primeiro gol e vence. Aí, bem seguido ali por São Paulo, Guarani, Mirassol, e o Palmeiras ali na sétima posição. O Palmeiras faz o primeiro gol e venceu em apenas uma oportunidade. Como visitante, a gente já tem uma outra figura, né? A gente já tem o São Bernardo. Então, o São Bernardo, quando faz o primeiro gol jogando fora de seus domínios, ele vence. O Corinthians já é o terceiro colocado. Então, apesar da fragilidade defensiva do Corinthians, né, do controle ofensivo, a gente tem um Corinthians que, se marcar, ele costuma vencer, né? Então, aqui a gente já tem que ficar um pouco esperto e carregar isso daí pro live. Então, é um jogo, pessoal, muito complexo de operar. É um dos melhores jogos do dia hoje, sem dúvida. Então, qual que fica aqui o exercício, né? O exercício agora é imaginar cenários. Então, imagine um cenário, com base em tudo isso que a gente falou aqui,
Se o Palmeiras fizer o gol primeiro e fizer o primeiro gol muito rápido, se o Corinthians fizer o primeiro gol e fizer muito rápido, se o Corinthians abrir 2 gols, o que você vai fazer? Em que momento que você imagina se posicionar com base no momento dos gols? Então aqui agora é você imaginar. Eu já vou dar um caso de uso que estou inclinado a operar aí dentro desse jogo. Qualquer uma das duas equipes que fizer um gol muito rápido, eu posso buscar um lei goleado, né? E principalmente porque essa odd aí hoje, pro Palmeiras golear o Corinthians, está ali mais ou menos em 15. Se sair um gol muito rápido do Palmeiras, essa odd vai para 6, 5, dependendo ali, muito rápido. E o Corinthians é um time que a gente viu que tem uma solidez defensiva considerável, né? Então pode ser que o Palmeiras goleie o Corinthians, igual a gente trouxe o caso do São Paulo e Mirassol ontem, pode. Mas o Palmeiras não imagino que vai fazer 4 gols em 10 minutos, né? Então é algo ali que você consegue ir trabalhando no jogo de acordo com o comportamento. E vice-versa, se o Corinthians começar atropelando muito o Palmeiras, o que não era esperado pelo mercado, você tem uma oportunidade de correção. Ou seja, essa odd do Palmeiras vai sair de 2, vai para 2,50 e vai subir muito rápido, né? Dependendo do volume ofensivo do Corinthians. Porque a gente viu aqui que o Corinthians não é um time bobo e o mercado sabe que o Corinthians não é um time bobo, né? Então, fiquem espertos, criem cenários, né? Se esse time sair melhor, se for o outro, se o gráfico de pressão tiver para um e não para outro, se sair gol rápido, se sair gol no final, o que você faz? Então, se sair um gol lá no minuto 70 e o time tiver ainda com domínio, o que você faz? Dá um lay ao adversário, dá um back, o que você vai fazer? Então, essa criação de cenários mentais no pré-jogo, ela é muito importante para te ajudar no live. Pode ser que nada que você imaginou aconteça, né? E é bem comum, tá? Não acontecer. Por exemplo, no final da Libertadores, né? Ninguém criou cenário com o jogador do Botafogo expulso no primeiro minuto. Mas rapidamente, quando você exercita essa capacidade, você sabe como reagir a esse evento quando ele acontece. Então, bons tradings, boas operações, espero que tenha ficado claro. E conta aí pra gente o que você vai fazer nesse jogo aí.